Agora vamos falar de arquiteturas two-tier e three-tier, 2 e 3 camadas. Arquitetura two-tier, também conhecida como arquitetura cliente-servidor, é a forma mais básica de arquitetura de aplicações. Ela consiste em duas camadas: a camada cliente, client tier, e a camada servidor, server tier. Na camada cliente, ela é responsável pela interface do usuário, apresentação e, em alguns casos, pela lógica de negócios. O cliente solicita serviços ao servidor. Na camada servidor, ela é responsável pelo armazenamento e gerenciamento dos dados, bancos de dados e, em alguns casos, pela lógica de negócios. O servidor responde às solicitações do cliente. Agora vamos ver como funciona a arquitetura de duas camadas. O cliente envia uma solicitação diretamente para o servidor. O servidor processa a solicitação, acessa o banco de dados se necessário e envia a resposta de volta para o cliente. Agora vamos saber as vantagens da arquitetura de duas camadas. Simplicidade, é fácil de entender e implementar. Baixo custo inicial, geralmente requer menos recursos de hardware e software. Agora as desvantagens. Escalabilidade limitada. À medida que o número de clientes aumenta, o servidor pode se tornar um gargalo. Então, esse tipo de arquitetura é ideal para aplicações pequenas, com poucos usuários. A manutenção complexa. A lógica de negócios pode estar espalhada entre o cliente e o servidor, dificultando a manutenção e as atualizações. E a segurança. Se a lógica de negócio estiver no cliente, ele pode ser mais vulnerável a ataques. Então essa foi a arquitetura de duas camadas. Agora vamos para a arquitetura de três camadas, three-tier. Adiciona uma camada intermediária entre o cliente e o servidor de dados, melhorando a escalabilidade, a manutenção e a segurança. Então, como que funciona? Tem a camada de apresentação, Presentation Tier, tem a camada de aplicação ou lógica de negócios, Application Business Logic Tier, e tem a camada de dados, Data Tier. Então, como que funciona? A camada de apresentação é responsável pela interface do usuário, similar à camada cliente da arquitetura two-tier. A camada de aplicação é responsável pelo processamento das regras de negócio, validação e lógica de aplicação. Essa camada atua como um intermediário entre a camada de apresentação e a camada de dados. E, finalmente, a camada de dados, responsável pelo armazenamento e gerenciamento dos dados, banco de dados, similar à camada servidor na arquitetura two-tier. Agora vamos ver como funciona a arquitetura em três camadas. O cliente interage com a camada de apresentação. A camada de apresentação envia as solicitações para a camada de aplicação. A camada de aplicação processa as solicitações, acessa o banco de dados na camada de dados, se necessário, e envia a resposta de volta para a camada de apresentação, que exibe para o cliente. Agora as vantagens da arquitetura em três camadas. A escalabilidade facilita a escalabilidade horizontal, adicionando mais servidores na camada de aplicação. Manutenção simplificada. A lógica de aplicação está centralizada na camada de aplicação, facilitando a manutenção e as atualizações. Segurança aprimorada. A camada de aplicação atua como firewall entre o cliente e o banco de dados, melhorando a segurança. E a reutilização. A lógica de negócios pode ser reutilizada por diferentes clientes, exemplo, aplicações web e aplicações mobile. Agora as desvantagens. A complexidade, então, ela é mais complexa de implementar e gerenciar do que a arquitetura de duas camadas.
e o custo inicial mais alto. Geralmente requer mais recursos de hardware e software. Então essas foram as definições das arquiteturas de 2 camadas e 3 camadas.